Bem, eu estou aqui com o professor Carlos Henrique, do Centro de Sustentabilidade da Universidade Metodista de São Paulo, e nós vamos conversar um pouco sobre recursos hídricos, sobre essa tão falada crise, hídrica que nós estamos vivendo, especialmente nos 2 últimos anos, pelo que nós podemos perceber. Enfim, Carlinhos, eu vou te chamar assim, professor Carlos Henrique. Carlinhos, como é que você reúne, conceitua isso que nós estamos chamando de recursos hídricos? Bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade, da gente tratar desse tema e esperando aí contribuir, com toda a formação dos alunos num tema que é bastante importante, que faz parte da nossa vida, que a água está presente aqui no planeta e com a gente também não é diferente, Lembrando lá das aulas do ensino fundamental, do nosso ginásio, a gente é formado por 70% de água. Então, quer dizer, o aspecto fundamental dos recursos hídricos, ou da água que é presente aqui para a nossa vida, é de fundamental importância. Então, o Brasil tem uma posição privilegiada em termos de disponibilidade de água, nos rios, nos lençóis subterrâneos e até pelo volume de chuva, que a gente tem. Então, essa dinâmica da água aqui no Brasil é que é bastante importante, só que a gente também tem, apesar de ter muita água, a gente tem uma situação desfavorável, porque a maior parte da água do Brasil fica lá na Amazônia, e a maior parte da população está situada na região litorânea. Então, quer dizer, quando você fala da crise, da escassez de água, é justamente isso, porque a gente tem a maior parte da população residindo e vivendo em áreas onde existe pouca disponibilidade de água. Então, nós aqui, apesar da gente falar aí para o Brasil todo, para os polos, Sim. Aqui em São Paulo, nós vivemos, eu não sei se o pessoal sabe, mas nós vivemos aqui em mais de 20 milhões de pessoas na região da metrópole de São Paulo. E só que São Paulo fica numa área onde a gente está perto de nascentes. E das nascentes é onde tem menos volume de água. É só um fiozinho d'água ali. Alguns até costumam dizer, ou recordar que São Paulo é uma das poucas grandes cidades do mundo que não está na foz de um grande rio, Exatamente. Então, quer dizer, a nossa situação aqui, de São Paulo principalmente, é a mais crítica e, além de ter pouca disponibilidade de água, vamos dizer, litros por pessoa, a gente ainda polui, a gente contamina as águas. Então, essa situação é que é bastante crítica. Então, na situação dos recursos hídricos, a gente tem uma lei que é de 1997, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece a forma como você deve tratar a água. E estabelece 2 critérios básicos, quantidade e qualidade, para todas as atividades humanas, quer dizer, para o abastecimento público, ou seja, para a nossa casa, para o nosso consumo diário, para a agricultura, para o comércio, para a indústria, ou seja, para todas as atividades humanas. Então, quer dizer, se a gente tem essa situação crítica, então a maior concentração de populacional do país, que é aqui em São Paulo, você está numa situação ainda de limitação, porque nós estamos perto de nascentes. E você ainda suja a água, então vai ficar mais complicada a situação. Agora, você mencionou essa coisa das nascentes, mas nós temos visto também que essa nossa região aqui, e seguramente o Brasil inteiro, tem passado por mudanças climáticas. Tem algumas mudanças têm ocorrido, assim, segundo a observação, as observações dos cientistas. Nestas observações, é possível nós identificarmos uma certa regularidade nos períodos de chuva, e nos períodos de seca, principalmente aqui nessa nossa região metropolitana de São Paulo. É possível
verificar essa regularidade? Isso tem mudado ou ainda as observações são válidas para se fazer a gestão desses recursos hídricos? Essa pergunta é importante porque, assim, naquilo que eu tinha falado antes, né, da distribuição da água, né, da forma como ela se apresenta, também tem um aspecto ambiental, né, que é importante, que é a dinâmica da água, né? Então, que a gente também aprendeu lá no ensino fundamental, né, no nosso ginásio lá, que é o ciclo da água, né? Chove, então aí, né, infiltra, vira, né, água subterrânea ou escorre para os rios, aí evapora, né? Então, essa dinâmica ela também tem sido mudada, ela tem sido alterada pelas mudanças do clima, né? Então, pelo desmatamento da Amazônia, né, mas também pelo aquecimento global, as massas de ar têm mudado aí o seu comportamento, né? Pelos estudos, como você falou, a gente já tem indicado aí uma mudança no regime de chuvas por vários efeitos. Antes você tinha fenômenos naturais, como El Niño, Laninha, que alterava os regimes de chuva, né, o volume de chuva em alguns anos sim, em outros anos não. Então você acompanha, né, o comportamento aí desses fenômenos naturais, então ele tem uma certa lógica, né, de acontecer e uma previsibilidade. No caso das mudanças climáticas, isso tem sido mais rápido, essas mudanças têm sido mais rápidas e menos previsíveis, né? Mas, de qualquer forma, quando você pega os dados de chuva, aí, por exemplo, daqui da região sudeste do Brasil, já está muito claro que o volume de chuva no verão, né, que é a época mais chuvosa, você tem uma queda bem acentuada? Não acentuada, mas ela é perceptível já, né? Então, pela tendência. Então, você vai vendo quanto que choveu, né, desde lá de 1990 até agora 2014, então já dá para ver que tem uma queda no volume de água, né? Então essa água está indo para algum lugar, né? Então é isso que a gente então, quando precisa... você fala assim, nos últimos 25 anos, isso de 1990. Pelo menos nos últimos 20 anos isso já é bem perceptível. Agora, esse acompanhamento do ciclo de chuvas, ele tem sido feito pelos cientistas há quanto tempo aqui no Brasil e já tem dados mesmo lá dos Estados Unidos, da Agência Espacial ou da Agência Ambiental Americana e das agências europeias, né? Você já tem um histórico de dados, né, bastante consistentes, porque eles avaliam a situação no planeta todo, né? Inclusive lá no caso deles de furacões e coisas do tipo, né? Mas a gente tem já dados históricos daqui da região sudeste principalmente, já de bastante tempo, né? Já da década lá de 40, 50, você já tem o início da série histórica, né? Aí com os equipamentos isso tem sido feito com mais precisão, né? Então, quer dizer, o acompanhamento dessa evolução ou da involução, né, do regime de chuvas é uma forma de ajudar no planejamento, né? E essa é a nossa grande crítica hoje em relação ao que nós estamos passando, que não precisaria chegar nessa situação crítica, né? Você está dizendo, então, que houve uma falha de planejamento? Sim, de planejamento e de gestão, né? Então, se você pegar aqui, no caso do Estado de São Paulo, a Companhia de Saneamento do Estado já tinha assinado, por exemplo, um acordo em 2004, ou seja, 10 anos atrás, né? De que deveria buscar uma alternativa ao principal sistema, que é o sistema Cantareira, né? Porque a situação já estava indicando que não teria recurso hídrico suficiente para abastecer, então tinha que buscar alternativas. E não foi feito isso, né? Quando você fala de planejamento e gestão, você poderia explicar um pouco mais o que está envolvido aí em termos de planejamento desses recursos ou do uso desses recursos e como gerir esses recursos? Você poderia dizer um pouco mais o que um cientista, um estudioso, qual é a responsabilidade desse cientista até para ajudar os gestores, né? Então o cientista ele vai ajudar no planejamento, mas de alguma forma ele dá pistas também para a gestão. Isso, o cientista ele vai acompanhar o desempenho, né? Quer dizer,
a evolução, o comportamento, né, da dinâmica natural, né, quer dizer, do ambiente como um todo, né? Ele vai dar dados e informações suficientes para a tomada de decisão pelo gestor, né? Então, como a gente estava falando antes, esses dados e informações existem, né? Então, o gestor é que está falhando na parte de usar esses dados com propriedade, planejar suas ações, prevendo essas mudanças que estão ocorrendo, né? E que já foram identificadas, né? Então, uma das coisas que a gente é bastante crítico, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas em outros estados isso acontece também, é uma melhor eficiência, né, do trabalho dos órgãos de saneamento, das empresas de saneamento, né? Por exemplo, em relação a controle de perdas, né? E aí um dado que pode ser interessante para o público aí, né, para os alunos, é que você tem 2 tipos de perda, né, no sistema de saneamento. Perda física, que é vazamento, e perda comercial, que é a pessoa que adultera o hidrômetro, né, faz um gato, né, quer dizer, faz um desvio ali, um ramalzinho para não ser cobrada a água, né? Você Quer tem dizer, dados, ele você tem consome a informações. água, né? Tá. E isso tem dados também, né? Então, mas por que aí voltando à história do planejamento, né? Quer dizer, a gente tem aqui no Brasil um índice muito alto de perda de água, né? Coisa do cenário brasileiro aí perto dos 40% de perda de água tratada, ou seja, aquela que já foi captada, passou, né, já teve investimento de tratamento de água para distribuição. Um valor agregado aí. Isso, já tem o recurso investido aí. E aí, bom, 40% é muita coisa, né? E aí você tem, então, coisa aí, né, mais de 25% de perda física, ou seja, por vazamento, e o outro, né, os outros restantes, 15%, né, por cento de perda comercial, por roubo mesmo, né, furto de água. Aqui em São Paulo esses índices são menores, mas a companhia de saneamento fala, nós estamos aí por volta de 27% de perda de água. Sim, ela está falando de perda de água física, né? Ela não fala da perda comercial, né? Por conta lá dos acionistas e coisas, né? Mas se você comparar com outros países, e é isso que a gente fala, né? Nós estamos na região mais rica do país, né? Mais desenvolvida do país. E você tem índices de perda muito elevados para esse nível de desenvolvimento que se tem. Se a gente comparar com outros países da Europa, mas principalmente com o Japão, né, o Japão tem aí menos de 10%, né, de perda, né, chegando aí a 12% de perda, tanto, né, do total de perda, tanto física como comercial, né. Então, e olha que o Japão tem variação de temperatura absurda, né, quer dizer, chegando lá a menos, sei lá, menos 20 graus no inverno, a 40 graus no verão, né, 45 graus no verão. Tem terremotos todos os dias, né? Imagina o que é um tremor de terra para uma tubulação, né? É problemático. Ela tem que ter uma certa flexibilidade para aguentar isso. Tem que ter uma flexibilidade. Então, quer dizer, foi investido nisso, né? E tem planejamento, né, de distribuição, né, setorização das redes. Então, é disso que a gente fala, né? Então, você tem já então um problema de escassez de água por diminuição, né, redução dos volumes de chuva. E também a questão da gestão de saneamento, que é muito ruim aqui no Brasil ainda. É o que você está dizendo, né? Como a nossa conversa aqui está inserida no âmbito da temática de ética, cidadania e meio ambiente, o que você está dizendo é que nesse campo da gestão da água, pelo menos na relação com a cidadania, há muita responsabilidade coletiva dos administradores públicos. Sim, né? Muita. Mas hoje há uma tendência, de alguma forma, a chamar a responsabilidade do individual, do consumidor individual também, a responsabilidade dele, já que nós estamos vivendo um momento crítico, né? Pelo menos os consumidores, as pessoas, têm sido chamadas também a contribuírem para que esse quadro se reverta, né?
quem, afinal de contas, eu tenho, acho que eu tenho a resposta, mas acho que você pode falar um pouco mais, né? A quem nós devemos recorrer efetivamente para resolver esse problema, né? Então, nessa situação de escassez de água, todos nós temos responsabilidade, né? Então, de mudar hábitos, mudar comportamentos, agora dentro do seu grau de responsabilidade, né? Dentro de quanto efetivamente você consome de água, né? Então, cabe a nós, né, nós, sociedade, fazer essa discussão. Então, porque o maior usuário de água, né, que é a agricultura, o setor agrícola, tudo bem, produz alimento, né, mas dá para melhorar né, a sua técnica de produção? Tem condição. A indústria também, que é a segunda mais, né, a maior gastona, né? Tá. Tem condição também de, né, utilizar água de reuso, etc. Tem essa possibilidade? Então, quer dizer, nós temos que fazer essa discussão. Nós, né, consumidores, vamos fazer né, todas essas ações que já estão sendo feitas, né, de captar água de chuva, de reusar a água do tanque, etc. Desculpa. E todos nós vamos contribuir para passar essa fase mais crítica, né? Uhum. Agora, de qualquer forma, a gente precisa também ter informação qualificada, né? Aí também é uma responsabilidade grande do gestor público em relação a passar de fato qual é a situação que nós estamos passando, qual é a previsão para frente, né? Porque essa situação ela, né, de crise, né, ela não se resolve agora, né? Quer dizer, você tem um tempo aí para os reservatórios voltarem a ter uma condição, né, de abastecimento, né, de garantir o abastecimento de água. Então, quer dizer, a informação é muito importante. Então, quando você fala, né, quando a gente está falando aqui para o pessoal de marketing, né, e com esse tema, né, de ética, cidadania, né, e meio ambiente, a gente está falando de também responsabilidade na informação correta, né, responsável, né, com a ética, né, com a transparência necessária para que toda a sociedade possa se preparar e também ajudar a tomar decisões. Sim. Quando você estava falando, né, dos setores econômicos que gastam mais, que consomem mais água no Brasil, agricultura, indústria, tem também, claro, comércio, tem um gasto considerável, né, de água, o setor de serviços. Eu estava pensando assim, no profissional de marketing propriamente dito, já que é alguém que trabalha para organizações, né? Como esse profissional de marketing pode contribuir nesse momento, né, em que nós estamos falando de sustentabilidade, de responsabilidade? Aí tem algumas definições que talvez não venha o caso aqui explorar, mas como que esse profissional de marketing pode atuar numa situação dessa junto às organizações? Então, muito de, logicamente, passar a informação de maneira adequada, né? Quer dizer, para informar, esclarecer o público em geral, né? Seja numa peça publicitária, né, de um governo, né? Ou seja, uma propaganda, né? Uma informação institucional, né? Uhum. Seja também na própria configuração aí de peças publicitárias das empresas, né, do setor privado. De forma que você possa, né, passar uma informação que ela seja esclarecedora, né, dentro de, né, bases éticas, né, uhum. E também, se tiver alguma coisa relacionada com a parte ambiental, que também busque ali passar uma informação que seja a mais correta possível, né, a mais precisa possível, né. Esse setor ele tem lá o CONAR, né, o Conselho de Autorregulamentação, uhum. né, que já indica algumas coisas e também trouxe indicações, né, e diretrizes, regras ali, requisitos, vamos dizer assim, né, para a área ambiental também, né? Ou seja, você não pode ficar criando coisas, né, fictícias, né, e passar uma informação que não seja verdadeira, né? Uhum. Agora, informação que também seja esclarecedora e orientadora, a gente levanta mãos aos céus, né? Quer dizer, porque
é uma postura, né, e uma contribuição do profissional dentro da área dele, né, mas contribuindo para o esclarecimento da sociedade como um todo. Né? Tá certo. Uma coisa que me chama a atenção nessa conversa que nós temos aqui é que essa é uma situação que nós costumamos ver com alguma regularidade na história do Brasil, principalmente quando nós pensamos na situação econômica do Brasil. Quase sempre os lucros são privatizados, né, e os prejuízos são socializados. Né? Num momento como esse, principalmente nessa coisa da água, né, haveria como fugir, na sua perspectiva, haveria como fugir dessa polarização, né, entre a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos, né, porque os prejuízos nesse momento estão sendo socializados. Né? Como é que nós podemos contribuir aí agora mais como cidadãos mesmo, né, para que esse tipo de coisa possa ser erradicada, vamos dizer, principalmente nessa relação que nós temos com a água, que é imprescindível para a nossa existência? A primeira coisa é tratar como a ONU está fazendo agora, né, e algumas representantes da ONU fizeram essa manifestação pública aqui no Brasil, de ter claro que água é um direito humano, né, direito básico humano, assim como a vida, como a saúde, a educação, etc. O acesso à água é um direito humano. Por ser um direito humano, então aí você tem algumas prerrogativas, né, algumas coisas que prevalecem. E que aí sim, então, por exemplo, uma companhia de saneamento, ela vai ter que ter, dentro do seu planejamento, considerar esses aspectos. Né? Então, quer dizer, se ela hoje tem capital aberto, né, tem a participação aí de acionistas que têm os seus interesses em dividendos, etc., mas não pode fugir, né, do preceito básico que é o abastecimento público, né? Então o direito humano de acesso à água. Né? Então, quer dizer, essas coisas a sociedade precisa saber para se posicionar, inclusive, né, quer dizer, cobrando que a gente tenha de fato informação adequada, transparência, planejamento das ações e que esse planejamento também seja divulgado, né, quer dizer, socializado aí para que a gente não fique só com os prejuízos. Só com os prejuízos, né? Você aqui trabalha no Centro de Sustentabilidade da Universidade, né? Como é que esse conceito de sustentabilidade tem sido trabalhado aqui por vocês, né, e na sociedade em geral? Aqui na instituição, na Metodista, de diversas formas, né? Desde treinamentos, né, e capacitações com todo o corpo acadêmico, né, principalmente o corpo docente, né, em termos de trabalhar com o que é o conceito de sustentabilidade para que, né, esses docentes possam adotar esse conceito no seu conteúdo. Né. Algumas ações práticas estão sendo já implantadas, né, a primeira a partir dos resultados de diversos estudos, né, nós já fizemos aí 2008, 2009, 2010, todo um levantamento sobre o consumo de água, consumo de energia, né? E para ver e propondo então melhorias para que a gente alcance melhores resultados nisso, né? E outras agora também em relação a essa crise aí da escassez de água, avançar um pouco mais e implantar alguns dispositivos ou outros mecanismos de reuso de água, de captação de água de chuva, né? E agora também que vai ser lançada uma campanha muito forte para toda a comunidade acadêmica sobre a crise da água, né? Mas também que vai afetar aí, vai orientar aquilo que a gente estava falando, né? De informação, de orientação, esclarecimento, para que o público, né, a comunidade acadêmica tenha a melhor informação e com isso mude alguns hábitos e comportamentos e a gente diminua a nossa pegada ecológica, né, quer dizer, o nosso impacto sobre o ambiente. Sobre o ambiente, né? Tá certo. Professor Carlos Henrique, muito obrigado aí, né, pela conversa, pelo bate-papo, né? E continuamos desenvolvendo essas reflexões e discussões ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo dos meses, enfim. É uma discussão que a gente nunca vai parar.